Fala galera, demorei um tempo para aparecer aqui de volta, mas é porque, como eu disse em alguns comentários dos vídeos passados, tinha muita coisa acontecendo, tem muita coisa acontecendo. Então eu gostaria de começar esse vídeo apresentando a nossa plataforma para vocês. Eu digo nossa porque estamos começando uma comunidade, eu e outros desenvolvedores começamos uma comunidade no Discord chamada Web3Dev. Você encontra o link para ela aqui na descrição. Então você pode acessar essa plataforma através de www. Ninguém mais usa o www, né? Mas web3dev.com.br e você vai cair aqui nesse hub. É um hub de conteúdo. Para quem já conhece o Dev2, é a mesma coisa que o Dev2, é a mesma plataforma do Dev2, porém a gente traduziu ela toda. Então é um hub de conteúdo e você que está estudando Web3, conhece artigos de Web3, pode entrar aqui e publicar seus artigos, ou pode, se tiver em inglês e você conhece um conteúdo bom, você pode mandar lá no Discord que a gente vai encontrar algum tradutor para estar traduzindo. Então, a finalidade dessa plataforma é ser um hub de conteúdo, um blog específico só para conteúdos de Web3 em português, né? Então, aqui já tem vários artigos e hoje a gente vai estar falando de tokens, né? O tokens RC20, como é que funciona esse padrão. Tem um outro artigo aqui traduzido que é gerenciamento de memória, Proof of Work versus Proof of Stake. Então, tem as tags aqui pelas quais você pode encontrar conteúdo, é muito rico. A apostila de Solidity está aqui, então você consegue acessar o guia de Solidity aqui. Tem o manual da comunidade, tem o Discord para você entrar lá na comunidade do Discord, mas eu vou fazer um outro vídeo para isso. Então vamos lá. Como você já deve estar acostumado dos outros vídeos, você que não é novo aqui, os vídeos que eu faço eu sempre tento fazer uma versão em texto deles. Então aqui tem a versão em texto desse vídeo aqui. Eu não vou entrar em detalhes desse textinho aqui no começo para recomendar vocês de ler lá, que vocês leiam lá, mas eu conto uma historinha ali de como que nasceu o padrão ERC20, né? Qual foi o primeiro token que foi criado nesse formato, foi lá em 2015, no mesmo ano que a Ethereum nasceu. Então, aqui você encontra uma versão em texto onde está bem explicado aqui cada uma das funções que a gente vai estar fazendo, vai estar implementando hoje, né? Então, vamos lá para o nosso código. Olha só, pessoal, nesse vídeo eu não entro em detalhes da linguagem Solidity, como ela funciona, como declarar uma variável, como declarar uma função, o que é um parâmetro de visualização. Para isso, tem um curso gratuito com apostila aqui no meu canal e você encontra o link para esse curso aqui na descrição. Nessa aula de hoje eu vou falar sobre tokens RC20. Eu não vou entrar em detalhes do que é, por que serve, porque aí você pode encontrar uma série de vídeos aí mais completos falando sobre isso, né? Tem um vídeo do Felipe Persio que eu recomendo muito, que ele fala só sobre tokens e isso é um vídeo que explica melhor a funcionalidade de um token para criar uma economia, né? Para uma aplicação. Acredito que quem já está aqui vendo o Solidity já tem uma noção melhor do que é um token e para que serve, né? Ele é como se fosse uma criptomoeda criada dentro de um sistema pronto, né? Dentro de uma blockchain que já está pronta, como o Ethereum, como o Binance Smart Chain, como outras. Então, pulando a parte do que é e para que serve um token, vamos direto para a criação de um token, né? E o formato ERC20 é um formato de tokens fungíveis. Então, são tokens que você pode quebrar eles no meio. Você consegue enviar 0.5, 0.0005, pode quebrar ele em vários pedaços, né? E aí depende do número de decimais que esse token possui. Então, para criar um token desse formato, né? Como tinha muitos tokens sendo criados, o Vitalik, lá naquele textinho explica melhor, o Vitalik e o Fabian, eles criaram esse padrão para unificar uma forma de transferência de transações ali, de quais funções um token tem que ter. Então eles criaram definiram, né, 6 funções obrigatórias que um token deve ter, que é funções que um usuário utiliza como de transferência, e as funções que outros aplicativos vão utilizar para poder estar interagindo com uma DEX, com um protocolo de depósito ou qualquer outro smart contract. Então, é uma definição, um padrão, um standard mesmo, que eu digo eles, né, o Vitalik e o Fabian, mas foi toda a comunidade que chegou e convergiu nessas funções, né? Então a gente pode começar já criando esse token e explicando as funções, porém eu gostaria de já fazer do jeito mais certo, né, que é para você criar ele no padrão que vai fazer com que um explorador de blocos consiga entender que esse token é ERC20, né? Então que lá na Binance Smart Chain, no Etherscan, né? No BSC-Scan ou na Polygon Scan, qualquer outra blockchain que você implemente esse token, que ele reconheça que é um token ERC20 e apareça lá as variáveis de balances, né? Saldos, holders, quem possui esse token, quantas transferências, qual é o supply, essas coisas. Então, se você não seguir e não implementar dizendo que esse token é ERC20, não importar a interface ERC20 dentro do seu contrato,
o explorador de blocos não vai identificar e vai aparecer só contract e não vai aparecer nenhuma informação adicional sobre ele, né? Para isso a gente vai estar usando então o padrão RC20 do OpenZeppelin. E aqui já está implementado todas as funções, então a gente poderia somente importar esse contrato para dentro do nosso, definir um nome e um símbolo de 3 letras e pronto, o token está criado. Mas como o propósito desse vídeo é que você conheça as funções, saiba como elas funcionam, para que servem, eu vou estar dando override, né? Então a gente vai estar sobrescrevendo todas essas funções para que você entenda o que cada uma delas está fazendo, né? Então primeiro de tudo a gente vai importar aquele contrato do OpenZeppelin. E aqui a gente já trouxe ele para dentro do nosso contrato. E aqui eu digo, aqui ó, eu vou criar o Yellow Token. Então quem tiver nome mais criativo, por favor, deixa aqui nos comentários, porque eu não consegui pensar em nada. Até fiquei pensando, cara, vou criar um token bem massa, mas não saiu ideia. Então vamos lá. Yellow Token is ERC20. Então eu estou dizendo que o Yellow Token é ERC20. Repara que ele já deu um warning aqui, dizendo que deveria estar marcado como abstrato. E eu acho que eu vou entrar em detalhes sobre interfaces, abstrações em outro vídeo, né? Para complementar a playlist de Solidity. Então vamos lá. Se eu fizesse isso aqui, né? O constructor e chamasse o constructor do RC20 aqui, então eu tenho isso aqui, e eu passasse um nome aqui, Ian Luiz Token, e o símbolo Token, isso aqui, esse contrato já conseguiria ser feito deploy. Vamos ver qual é o erro aqui. Não tem uma implementação, né? Eu poderia fazer isso aqui, enfim, eu posso só definir isso aqui. Repara que os warnings sumiu e eu consigo já fazer deploy e esse token está criado, porque o contrato que a gente importou aqui, ele já traz todas as funções obrigatórias de um token ERC20, né? Que são 6 funções. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês quais são as 6 funções. Ó. É a função Total Supply, que retorna a quantidade de tokens que tem em circulação. Balance Off, que retorna o saldo de um usuário. Então, você passa a carteira como parâmetro e ele retorna um saldo. O Transfer, a qual um usuário só chama essa função Transfer e transfere uma quantidade de tokens dele para outra carteira. A função Transfer From já é utilizada por um terceiro. Então é quando você interage, por exemplo, com uma DEX. A DEX ela vai tirar o saldo de uma pessoa e mandar para a sua Liquid Pool. Ou tirar da sua Liquid Pool e mandar para uma pessoa, no caso de uma compra, né? E a função Approve e a função Allowance. Então essas duas funções aqui são para que o usuário dê permissão para que uma DEX possa movimentar o seu saldo, né? Então quando você vai comprar tokens dentro de uma PancakeSwap, Uniswap, alguma outra DEX, você já deve ter reparado que a primeira transação se chama Approve. É para você dar autorização que o contrato dessa DEX movimente o seu saldo. Então ele vai pegar saldo dele, da Liquid Pool deles e transferir para você. Porém, se você estiver vendendo o seu token, você vai estar tirando tokens do seu contrato e passando para a Liquid Pool. Só que não é você que está fazendo isso manualmente, é o contrato que vai estar movendo isso. Então você tem que aprovar esse contrato, você tem que dar uma permissão para que esse contrato faça isso. E as funções opcionais, que praticamente ela é opcional, mas todo token sempre vai ter, que é Name, Symbol e Decimals. Então o símbolo de 3 letras, o nome do token e a quantidade de decimais que esse token possui. Então eu gosto de separar em três funções. Primeiro, que são as 3 funções do usuário. Então o Balance Off, o Transfer e o Total Supply. A gente vai começar por elas. Então eu não vou fazer dessa forma aqui. Eu mostrei só porque vocês vão encontrar outros vídeos aí pela internet que ensinam a criar desse jeito. Você cria rapidão o seu token. Mas vamos lá. Então a gente vai precisar primeiro da variável name, né? Então é um string private name. Depois a gente vai precisar da string private symbol e também da string. Não, aqui já é um uint. Então é um uint 256 bits private decimals e um uint 256 bits private total supply. Então essa é uma convenção, é um padrão que foi definido de criar essas variáveis como privadas, porém criar funções públicas para mostrar o valor dessas variáveis, né? Então a gente vai criar aqui uma function name e ela vai ser pública, public view returns string.
só o que ela faz é return name. Então a gente tem uma função pública que retorna o valor que lê uma variável privada. Aqui a gente precisa passar o parâmetro memory. Não podemos esquecer do override aqui. E como essa função já foi implementada no contrato que a gente importou aqui dentro, a gente precisa sobrescrever ela. Então vamos lá. Depois a gente vai para function symbol. Ela também é public, override, view. Ela é string. Ela vai retornar uma string, né? Então ela somente vai ler o valor da variável symbol. Então é um return symbol. Aqui. Depois a gente tem a função total supply. Então function, total supply. Ela também é public, view, override. E ela vai retornar um uint de 256 bits. Então aqui é um return total supply. Então nós temos as primeiras 3 funções que são opcionais, mas que todo contrato possui, né? Que é aqui, name, symbol e decimals. E não, a gente não criou o decimals, a gente criou o total supply. Então function decimals, e ela é public, view, returns uint 256. Eu tenho que dar um override nela também. Então é um return decimals. Então a gente criou as 4 funções. São três funções que não são obrigatórias, mas eu já criei o total supply porque ela segue esse mesmo escopo de somente retornar o valor da variável, só para a gente já passar por ela. Então só para você ficar claro para você aqui, a gente criou 4 funções privadas e 4 funções públicas para ler os dados que estão nessas variáveis privadas. Acho que eu falei funções, né? Eu quis dizer 4 variáveis privadas e 4 funções públicas para ler o valor dessas variáveis. Aqui tá dando um erro porque no contrato RC20 aqui, o decimals é um uint de 8 bits. Então ele retorna aqui um uint de 8 bits. Mas, para ser sincero, os últimos tokens que eu andei vendo, eles nem tem mais a variável decimals e o que eles fazem é isso aqui. Então a gente já vai até fazer no modelo mais atualizado, vamos assim dizer. A gente vê muito isso aqui, 8 ou 18, né? Qual for o tamanho de quantos decimais ela tem. Então ela nem é mais guardada em uma variável, ela somente tem uma função que lê o valor dessa variável aqui. Então vamos lá. Agora a gente vai precisar começar a trabalhar em cima das funções que o usuário precisa, né? Claro que todo esse contrato, ele tem um padrão. Eu estou falando assim, usuário, IDEX, terceiros, porque é para ficar mais fácil de você entender. Mas, vamos lá. Então a gente vai criar um mapping. Esse mapping vai ter como chave valores. Então é assim, o mapping, quem já viu a playlist de Solidity sabe que um mapping é como se fosse um dicionário. Então ele guarda os dados utilizando chaves e valores, né? Chaves e valores. Nesse nosso mapping chamado balances, então vai ser o mapping que vai guardar os saldos de cada carteira. Ele tem uma chave, que é o endereço, e o valor, que é o saldo dessa carteira. Então sempre que a gente precisar movimentar o saldo de uma pessoa, vai ser esse mapping que estará guardando esse saldo. As atualizações de saldo será feito aqui dentro, né? Uma prática muito comum dos tokens é definir as variáveis aqui primeiro, né? E depois passar o constructor. Então é assim. Alguns tokens passados, você vai ver algumas versões de tokens que fazem assim. Então no constructor eles definem o valor de cada variável. Então eles fazem isso aqui. Por exemplo, o total supply, digamos que esse token vai ter 1 milhão de supply. Então eles colocam, aqui está o supply desse token de 1 milhão. E aí eles já definem que esse supply vai para o msg.sender, que é geralmente quem criou o token. Então eles criam o supply de 1 milhão e esse supply é enviado diretamente para o dono do token. Porém, os tokens mais recentes, vamos assim dizer, os que já estão saindo nessa versão, na 0.8, 0.7, os tokens mais novos,
eles não estão mais vindo assim, não estão vindo com um supply definido, então ele não tem um supply definido de 1 milhão. Ou mesmo que ele tenha um supply definido, não é feito dessa forma aqui. Eles fazem através de uma função mint. Então a gente cria uma função privada de mint e burn para queimar tokens e mintar novos tokens. E no constructor é mintado esse supply para um determinado endereço. Então isso aqui eu tô te falando para você, porque muitas vezes, né, as pessoas vão lendo contratos e às vezes me mandam, mas esse contrato está feito assim, esse contrato está feito desse jeito. É porque diferentes versões, a forma como as coisas são feitas vai sendo atualizada, né? Então vamos lá, a gente vai criar a primeira função aqui, a balance off, então function balance off, e ela recebe um address de parâmetro, né? Então um owner, um endereço, e ela também é public view returns, podemos esquecer o override aqui. E ela vai retornar somente o saldo desse endereço. Então ela vai ir no dicionário balances, no lugar da chave owner, e retorna o saldo que esse usuário possui. Vou voltar para cá, eu vou seguindo aqui para vocês verem, né? Então a função balance off, ela recebe o endereço de uma pessoa, de uma carteira, de um contrato, né? Não de uma pessoa, e retorna o saldo dessa pessoa, dessa carteira. Perdão. Agora vamos implementar a função transfer. A função transfer recebe dois endereços, que é quem recebe e a quantidade. Então ela recebe o address do recipient e o int amount, que é quanto que esse endereço vai receber, né? Ela também é public override e ela retorna um booleano, né? Ela retorna um true se essa transferência tiver dado certo. Porém, a gente não vai implementar a função de transferência realmente dentro da função transfer, porque tanto a função transfer quanto a função transfer from, elas vão utilizar a mesma lógica de transferência. Então, em vez da gente repetir código, a gente implementa uma função privada chamada transfer e todas as funções que precisarem realizar transferências chamam ela. Então, a gente não precisa ficar repetindo o código. Para isso, é comum de utilizar essa notação para funções que são privadas, né? Que só são acessíveis de dentro do contrato. Então você coloca o underline transfer e a gente vai estar definindo agora essa função. Então ela recebe como parâmetro, ela recebe o sender, né? Que é quem está enviando. Ela recebe o recipient, que é quem está recebendo, e ela recebe o amount. Faltou um T. E ela é internal. E dentro do contrato RC20 tem duas verificações aqui. Então tem um require para verificar se quem está enviando é o endereço 0 e se quem está recebendo é o endereço 0. Eu não vou implementar ele aqui porque eu não acho necessário, mas só para você saber, esses dois requires que existem no começo da função servem para verificar se quem recebe ou quem envia é o endereço 0. E não tem como ser, né? O endereço 0 é um endereço de queima. É um endereço que não existe, né? Então, para implementar essa função, a gente vai precisar primeiro pegar o saldo de quem está enviando e verificar se essa pessoa tem o saldo que ela está tentando enviar, né? Então, é um sender balance é igual a acessa o dicionário lá que armazena os saldos e verifica quanto que esse sender tem. Então, guardamos o saldo dessa carteira dentro de sender balance. Depois a gente faz um require aqui e verifica se o sender balance se é maior ou igual ao amount. Então, é maior, essa carteira tem esse saldo ou tem mais do que isso, né, para poder fazer essa transferência. Se não tiver, ela vai retornar esse erro aqui, que é ERC20 transfer amount exceeds balance. Então, se esse saldo for maior ou igual à quantidade que ele está tentando enviar, vai passar pelo require. Se não, ele vai quebrar e vai retornar esse erro aqui. Então, se passar, o que ele vai fazer agora é atualizar o saldo de quem recebe. Ele vai pegar, vai chamar o dicionário balances no endereço do recipient, vai ser mais igual ao amount. Então, ele aumenta o saldo, né? Ele pega o que já tem lá, mais igual quer dizer que ele pega o que já tem lá e aumenta a quantidade que foi passado para ele, né? Então, se a pessoa está tentando enviar 100 tokens, ele vai ver, opa, mas esse endereço já tem 120. Então, ele vai pegar 120 mais 100 e vai atualizar para 220.
Porém, aqui tem uma pegadinha, que é... Tem uma vulnerabilidade que foi encontrada de atualizar o saldo de quem recebe antes de atualizar o saldo de quem envia. Então tem uma chamada fallback que pode ficar rodando em loop ali, que uma hora ou outra eu vou fazer um vídeo sobre isso. Então a gente precisa primeiro atualizar o saldo de quem está enviando, né? Tirar o saldo de quem está enviando para depois colocar saldo em quem está no endereço de quem está recebendo. E para isso a gente vai acessar o dicionário de saldos aqui. Então a gente vai no endereço do sender e o novo saldo dessa pessoa que está enviando, desse endereço que está enviando, é igual ao saldo que ele já tinha menos amount. Então vai pegar o que ele já tinha de saldo e vai tirar a quantidade que ele está enviando. E tudo isso aqui a gente tem que colocar dentro de uma instrução chamada unchecked, que foi introduzida nas versões, acho que foi na 6 ponto alguma coisa do Solidity, que eles inseriram essa verificação unchecked para verificar que esse número aqui vai ter menos, não menos necessariamente, mas vai ter 256 bits ou menos, não vai estourar. Porque Solidity só consegue lidar com números de 256 bits. Então quando o número é muito grande, passa de 256 bits, dá overflow e ele não sabe manipular. Então ele quebra, fica um saldo menor, faz uma loucura. Mesma coisa quando o número é muito pequeno. Então quando é 0,00000, muito pequenininho, que dá mais de 256 bits também. Então ele dá underflow e ele quebra e ele não sabe como lidar. Então nos tokens mais antigos você vai ver que tem uma biblioteca importada chamada SafeMath, que ela faz isso aqui. Ela faz isso, né, de verificar se o número é maior ou é menor. Porém nas versões mais novas do Solidity eles introduziram esse unchecked que verifica se esse número vai estar dentro de 256 bits. Então, primeiro a gente atualiza o saldo dessa carteira que está enviando, depois a gente atualiza o saldo da carteira que está recebendo, e a gente precisa emitir um evento de transfer. A gente não criou esse evento e vamos criar esse evento agora. E esse evento ele recebe 3 parâmetros, que é quem envia, quem recebe e o amount. Então é obrigatório, né? Como eu tinha dito, são 6 funções obrigatórias, 3 funções opcionais e são 2 eventos obrigatórios. Eu esqueci de mencionar, mas tem 2 eventos obrigatórios, que é o transfer e o approval. Então a gente terminou a função transfer, agora a gente pode vir aqui em transfer e chamar essa função. Então quando o usuário chamar a função transfer, ela vai estar chamando a função privada transfer e vai estar passando aqui quem é que está enviando. Então msg.sender, que é o próprio usuário que está enviando, para o recipient e o amount aqui. Então sempre que um usuário tentar enviar tokens, a gente esqueceu aqui do return true e esqueceu do S aqui também. Aqui tem um erro e internal override. Pronto, corrigimos os errinhos e vamos lá. Então, quando o usuário chamar a função transfer vai repassar esses 2 parâmetros aqui para a função interna transfer. E a gente faz isso porque várias outras funções vão precisar utilizar isso aqui e a gente não vai precisar repetir código. Então, a gente está emitindo um evento que nós não implementamos esse evento aqui porque ele já está dentro do contrato que a gente importou, né? E estão definidos aqui. Vamos ver aqui, eventos. Então aqui o event transfer, ele recebe 3 parâmetros, que é quem está enviando, quem está recebendo e a quantidade, né? Vamos copiar isso aqui, já vamos colar lá. Se a gente passar aqui para o nosso código. Então os eventos costumam ser definidos aqui no começo também. Ele vai dizer que já tem, ó, porque a gente já está importando esse contrato RC20 e esse evento já tem, né? Eu vou só passar eles para cá para que vocês entendam o que são eventos, né? Como esses eventos funcionam. Então o evento, eu não vou entrar muito em detalhe do que é um evento, mas basicamente é quando todos os smart contracts emitem, né? Eles gritam para fora das blockchains assim, ó, aconteceu isso. Então acho que é uma metáfora meio pobre de se explicar, mas é basicamente isso. Então elas emitem essa informação para que um site, outros serviços fora das blockchains consigam saber o que está acontecendo lá dentro. Esse parâmetro indexed é utilizado para poder aplicar filtros. Então, se eu quiser filtrar todas as transferências de um único endereço, esse parâmetro ajuda a fazer isso. Então, a gente tem o evento approval,
que eu vou explicar depois o que é, e a gente tem o evento transfer, que a gente acabou de utilizar aqui. Eu vou deixar eles comentados para não ficar dando esse erro aqui, porque eles já estão dentro desse RC20 que nós importamos aqui. E eu nunca vi dar override em evento, então eu só vou deixar eles comentados. Porém, você sabe que a gente está emitindo esse evento aqui. Então agora a gente vai para as funções que são usadas por outros contratos, por uma DEX ou outros serviços, né? Então aqui a gente criou o primeiro mapping, que é o mapping que guarda os saldos de cada usuário. E agora a gente vai precisar criar um map que guarda as autorizações que um usuário dá para um terceiro. Então ele vai ser assim, mapping, e ele vai ter como chave um endereço. E em vez de ele ter um outro número ou uma coisa mais simples, ele vai ter outro mapping. E dentro desse mapping ele guarda um endereço e guarda um valor inteiro. E esse mapping se chama allow. Aqui faltou um parênteses. Então ele é basicamente assim, ele tem um endereço. Vou pegar aqui, ele tem um endereço. No primeiro mapping ele tem um endereço e um número, um saldo aqui. Então ele tem um endereço, um saldo, um saldo. E é assim que ele armazena os saldos de cada carteira. Na segunda situação aqui, ele não tem um endereço e um saldo. Ele tem um endereço e esse endereço armazena outro endereço. E esse outro endereço armazena uma quantidade de aprovação. Então, digamos que eu vou fazer um swap, vou fazer uma transferência usando a PancakeSwap. E essa transferência vai ser de 100 tokens, ou eu vou vender ou eu vou comprar. Eu preciso autorizar o contrato da PancakeSwap a mover 100 tokens para mim. Então, esse allowances é o lugar onde vai ficar registrado essa autorização que eu dei para a PancakeSwap. Porém, eu posso autorizar a PancakeSwap, eu posso autorizar a KickSwap, já é outra blockchain, mas tem várias DEX dentro da mesma blockchain. Tem contratos de lending, tem uma série de aplicativos que a gente pode estar utilizando e a gente tem que autorizar esses aplicativos. Então, o primeiro endereço aqui, por exemplo, vai ser o endereço da minha wallet. E aqui vai ficar todos os endereços que eu autorizei. Então, digamos que eu autorizei a PancakeSwap a mover 500, autorizei o protocolo Venus a mover 6.000, porque eu fiz um depósito lá, e autorizei algum outro jogo aleatório a mover 900.000 tokens e qualquer outro serviço aqui. Então, esse map funciona assim, ele tem um endereço e ele guarda uma lista de endereços com uma autorização para cada um desses endereços. E a gente vai ter que criar 3 funções para isso. Então, uma função é que aqui cria a permissão, uma função que aumenta a quantidade de permissão que a gente dá e uma função que diminui. Isso. Então vamos começar com a função approval. Então é function approval. Na verdade ela se chama approve. E ela é public, override também, porque ela já foi escrita. E ela retorna um bool, caso tenha dado certo. Ela recebe como parâmetro um address do spender, então o gastador, qual é o endereço para o qual eu estou dando autorização, e um uint com o amount. Essa função também o corpo dela vai se repetir. Então, para não se repetir, a gente vai criar uma função privada. Só que aqui eu já estava criando ela. Deixa eu passar ela aqui para cima, porque é comum de deixar as funções privadas lá por último. Então a gente já tem a função transfer, vamos criar outra função privada aqui, que é a função approval. Então é a função approve. Ela é internal. Ela é uma função interna e ela precisa de 3 parâmetros. Então ela recebe o primeiro parâmetro do owner, quem é que está gastando dinheiro. Quem é que está gastando tokens, ela recebe o spender, não é quem está gastando, né? Mas quem está autorizando. Então, se eu sou a pessoa que está transacionando tokens, eu estou autorizando a PancakeSwap a mover tokens. Então, o owner sou eu sou o dono. O spender é a Pancake e o amount é a quantidade que eu estou permitindo o contrato da PancakeSwap ou qualquer outro que seja de movimentar. Aqui também tem 2 verificações que é para ver se o contrato que está sendo autorizado é o endereço 0 e se quem está autorizando é o endereço 0. Eu não vou colocar isso porque a gente não precisa perder tempo nessa parte aqui. Mas o que essa função vai fazer vai ser acessar esse dicionário allowances que a gente criou
A primeira chave vai ser o owner, quem é a pessoa que está autorizando. A segunda chave vai ser o spender, quem está sendo autorizado. E vai guardar o amount. E vai emitir um evento chamado approval. Vai passar o owner, quem está permitindo. Vai passar o spender, o endereço de quem ela permite e o amount. Então, são os dois eventos obrigatórios, em transferências e em autorizações, né? Então, agora aqui dentro da função approve, a gente vai chamar a função interna approve. Quem é que é o dono dos tokens? Sou eu, então msg.sender. Nesse caso aqui, né, sou eu que chamei a transação. Passo o endereço do spender, que é quem eu estou autorizando a gastar esse dinheiro, e o amount. Eu esqueci o override aqui também. Então a gente já tem a função que cria a autorização. Porém, agora a gente precisa de outras duas funções auxiliares que vai aumentar essa autorização ou diminuir essa autorização. Caso em algum momento eu não quero mais que eu dê autorização para o contrato da PancakeSwap movimentar meu saldo, mas eu não quero mais. Eu chamo essa função e removo essa autorização. Essa função vai ser o increase allowance, então function increase allowance. Então ela é public override returns bool. Aqui nesse approval eu esqueci de retornar o true, né? Então, e ela precisa de dois parâmetros. Nessa aqui eu estou aumentando a permissão, né? Então digamos que eu fiz algumas transações e eu quero dar mais permissão para PancakeSwap ou qualquer que seja. Para isso eu vou passar o endereço do spender e o added, o valor adicionado. Então eu estou aumentando. Para isso eu somente vou chamar a função approve, que é a função interna. E como a gente já sabe, ela precisa do owner, que sou eu mesmo. Eu mesmo digo a carteira que está chamando essa transação, né? Estou colocando tudo no pessoal, né? Curioso. Então msg.sender. Eu tenho explicado muito para pessoas isso e aí vai ficando na vício de linguagem, né? Então, o primeiro parâmetro é o dono, quem é que está gastando. O segundo é o spender. E o terceiro é um valor adicionado. Como é que eu faço isso? Então, primeiro eu consulto quanto para atualizar o saldo, né? Porque aqui eu vou estar passando o valor que eu quero que seja o valor final. Então, eu quero que tenha autorização de 100 mil. Mas eu já dei uma autorização anterior de 20. E agora eu estou aumentando a minha autorização, eu estou passando mais 80 de autorização. Mas eu não quero que ela sobrescreva os 20 e fixe só 80. Eu quero que ele some. Então, primeiro eu consulto o quanto que já tem e somo com a quantidade que eu quero adicionar. Então, para isso eu chamo o dicionário allowances no owner, que na verdade é o msg.sender, né? msg.sender spender mais o added value. Então, o que ele vai fazer aqui? Vai consultar a quantidade de autorização que já tem lá, mais o quanto que eu estou dando agora. Isso aqui vai somar esses dois, vai criar um valor que vai estar sendo passado para a função approval e ela vai gravar esse valor inteiro. Então agora digamos que eu quero diminuir essa autorização. Então é um decrease allowance. Então ela recebe dois parâmetros, que é o endereço do spender, de quem está gastando, e um int do subtracted value, o valor subtraído. Então ela é public override returns bool. Ali em cima eu esqueci de novo o bool aqui, então retorna true para dizer que deu tudo certo. Então o decrease funciona da mesma forma, porém a gente precisa primeiro capturar qual é o valor que está autorizado lá. Então se eu dei uma autorização prévia de 100 mil e eu quero tirar 30, ele tem que pegar o valor que já está guardado. Então opa, tem 100, tira 30, 70, agora atualiza o 70. Então para isso a gente cria uma variável chamada de current allowance. E ela vai ler o dicionário de allowances no lugar do msg.sender spender e vai guardar aqui qual é a autorização que esse usuário que está chamando a transação aqui, qual é a transação que o msg.sender deu para esse gastador, deu para esse terceiro, né? Aí ele vai verificar
se isso é menor do que 0, porque eu não posso, por exemplo, ter dado 50 mil de autorização, autorizei o contrato a mover 50 mil do meu saldo, e agora eu quero tirar 100, eu quero deixar ele negativo. Isso não existe, isso não tem como a gente deixar um valor negativo. Então ele tem que verificar que essa quantidade que eu estou tirando não vai deixar um número menor do que 0 registrado. Então ele vai fazer isso aqui, require que o current allowance ele é maior ou igual ao subtracted value. Então o que ele vai verificar é a autorização que está aí é maior ou igual à quantidade que está sendo solicitada para remover de autorização. Então não pode ficar com autorização negativa, tem que ser ou igual ou maior, né? E aí se for menor do que 0, né? Se for dar um número negativo, ele vai se tornar esse erro aqui, que é ERC20 decreased allowance below 0. Não pode ser menor do que 0. Então, se for, vai quebrar. Se não for, ou for igual, ele vai passar. E se passar, ele vai atualizar o allowance. Então, ele vai chamar a função approve com msg.sender, endereço do spender, vai pegar o valor atual, então o current allowance, menos o valor que está sendo tirado de autorização. Porém, como a gente está, isso pode dar menor do que 0, número pequeno, a gente vai inserir aqui a verificação unchecked para garantir que esse número não vai ser menor do que 0. E vai dar um return true. Então, criamos todas as funções. Agora, falta uma função, a última função, que é a função transfer from, que é a função que realmente vai ser, um contrato realmente vai executar, né? Esse terceiro, a gente deu autorização para esse terceiro poder executar as coisas, e a gente volta aqui na transfer e vamos criar a função transfer from. Então, transfer from. Ela recebe como parâmetro o sender, quem está enviando, com quem está recebendo, então recipient, e um uint com o amount. Então ela também é public, uma função pública, e retorna um bool se tudo der certo. Então o que ela vai fazer vai ser verificar se quem está executando essa transação se tem essa autorização, né? Então ele vai primeiro verificar o current allowance, que é igual a allowance no endereço do sender. E agora, o parâmetro, então, o sender é o usuário que chamou a transação, porém, quem está chamando esse transfer from, só para deixar muito claro, essa função vai ser usada por um terceiro, por a PancakeSwap, por exemplo, né? Ou uma DEX, ou qualquer que seja. Esse contrato é que vai ser o msg.sender. Então, ele vai verificar o usuário do qual ele está tentando mover fundos, deu essa autorização para esse endereço que está chamando essa transação? Se sim, né? Quer dizer, aqui ele vai só aguardar esse endereço e depois a gente vai fazer um require e vai verificar se esse current allowance, se o valor autorizado, né, é maior ou igual a um amount. Então ele está tentando, o contrato meio que recebe a seguinte chamada, ó, um contrato está tentando mover o saldo desse usuário aqui. Ele verifica, esse usuário deu essa quantidade de permissão para esse contrato ou ainda mais? Se deu, vai passar, senão ele vai estourar esse erro, que é o ERC20 transfer amount exceeds allowance. Se passar, se o usuário deu essa autorização, ele vai chamar a função transfer, vai tirar o dinheiro do sender, vai passar para o recipient, que é esse contrato está tentando mover saldo de um lugar para outro, né? Então ele vai passar o saldo para esse novo endereço que está recebendo. Então quem enviou transfere para quem recebeu essa quantidade aqui. Então ele está chamando aquela função interna que a gente criou mais cedo, né? E agora ele vai ter que atualizar esse allowance. Então se o usuário tinha permitido esse contrato a movimentar 100 mil e esse contrato movimentou 100 mil agora, por exemplo, ou movimentou 30, ele vai ter que atualizar. Isso não é cumulativo, ele vai gastando, ele gasta a autorização. Então o usuário autorizou 100, ele vai gastando. Se for uma transação, gastou os 100. Se for 10 transações de 10 mil, gastou todo o 100. Para isso, ele vai chamar a função interna approve no endereço do sender, ou então o usuário
deu autorização para que o msg.sender, que agora é o endereço de quem está chamando essa transação, que é a PancakeSwap ou qualquer outro contrato, eu estou dando esse exemplo para ficar mais claro, atualiza o current allowance, atualiza o allowance, que agora é o current allowance menos o amount. Então, é o quanto tinha antes menos o quanto foi gasto agora. E retorna true. E agora nós implementamos tudo que é necessário para um token funcionar. Então, a função transfer from, ela usa uma autorização que o usuário deu para um terceiro e ainda ela faz a transferência e atualiza o saldo, né? Se ficou alguma dúvida aqui, por favor, deixa aqui nos comentários. Então, a gente tem todas as funções que são necessárias para o token funcionar. Aqui tem um erro. Aqui. Isso fica aqui dentro do parênteses. Então, ó, tá tudo redondo. Aqui também tem um erro. Recipient e recipient. O valor da variável estava errado. Aqui ficou um erro. E agora a gente criou todas as funções do token. Para o token realmente existir, então o constructor é aquele trecho de código que é executado somente uma vez, só quando o contrato é criado. Então, em vez a gente já vai fazer do modelo mais novo, que é fazer isso aqui. Quando o token é criado, ele vai receber uma variável aqui chamada de initial supply. Então, ela é um uint. Ele vai receber um supply inicial. Esse supply inicial, então, ele vai chamar a função mint que vai criar esse supply inicial para o msg.sender com o supply inicial. E agora a gente precisa definir aqui também os valores, qual vai ser o nome desse token. Então, name vai receber Ian Luiz Token. O symbol vai ser igual a YLT. Então, esse aqui é o valor dele. Então, esse vídeo aqui foi explicando o padrão ERC20. Então, a gente não está falando das extensões, né? Eu vou gravar outros vídeos explicando as extensões, que é como fazer com que possa mintar mais tokens, queimar mais tokens, queimar tokens, né? Ou pausar o contrato. Então, dentro da versão de texto aqui, eu falo um pouco das extensões aqui. Então, que é como criar mais tokens, como queimar, como pausar, como definir um limite de supply. Mas nesse vídeo aqui a gente criou um token ERC20, acabamos de definir o nome dele, acabamos de definir o seu símbolo, e na hora de rodar ele a gente vai poder definir o supply inicial. Aqui eu deixei um erro, a gente precisa passar isso aqui para o constructor do ERC20, porque a gente está importando esse constructor, né? Então, em vez de eu definir aqui dentro, eu vou passar como parâmetro para o constructor do ERC20 aqui. Então, aqui eu defino o nome e o YLT. E a Luiz Token. E aí eu posso tirar isso aqui. Então, o meu constructor desse contrato define o supply inicial dele. A gente chamou o constructor do ERC20 aqui, que vai definir o valor, o nome e o símbolo desse token. Nós não implementamos a função mint, minha gente, olha só. Vamos voltar aqui. Eu estava chamando a função mint aqui, porém, em vez de ele usar do ERC20, ele deu algum erro. Ele deveria de ter implementado aqui. Vamos implementar ela. Então, ela é uma função também privada. Então, a função mint, ela é internal. Ela recebe como parâmetro o account, que é para quem que vai ser mintado, né? Qual é o endereço que recebe essa quantidade. E o outro parâmetro aqui é o amount, que é o quanto vai ser mintado. Então eu tenho que dar um override aqui. E a primeira coisa que ela vai fazer vai ser atualizar o supply. Então o total supply recebe mais igual amount. Então sempre que for mintado novos tokens, ela atualiza o supply do token. E ela vai atualizar o dicionário de balances, que armazena os saldos de cada usuário. Então ela vai atualizar o saldo desse usuário. Esse mais igual a não, desse usuário, dessa carteira, né? E ela emite um evento de transferência que vem do endereço 0 para o endereço account nessa quantidade. Então é uma convenção de utilizar o evento de transferência para a criação de tokens, que vem
do endereço zero, que é o endereço padrão da blockchain, né? Então a gente criou a função mint, vamos deixar ele redondinho agora. O contrato RC20 ele já implementou tudo isso aqui, a gente não precisava ter criado nada disso, porém eu criei the override, então a gente vai tirar aqui o símbolo e o name, porque o contrato, a gente está passando o símbolo e o nome para o contrato RC20, então ele vai cuidar disso, né? As variáveis que estão lá dentro dele aqui vão cuidar disso. Então a gente pode tirar o name e o symbol. E a gente vai ficar, o nosso contrato vai gerenciar somente o total supply. Os eventos também a gente está implementando lá do ERC20. E agora a gente tem tudo que a gente precisa para poder fazer deploy desse contrato. A gente tem total supply. Eu vou utilizar a Binance Smart Chain. Você pode utilizar qualquer outra testnet que você queira. Então, se você selecionar a rede da Binance Smart Chain aqui e você trocar aqui de JavaScript VM para Injected Web3, você vai estar chamando a MetaMask ao invés do seu compilador virtual dentro do navegador. Então o nosso token vai ter 1 milhão de supply. O nosso token tem 6 decimais, eu preciso passar todos os decimais aqui também. E agora a gente vai fazer deploy. Posso dar um confirm. Então a gente está chamando a função mint, criando o supply inicial. A função mint está aqui. Caso eu tenha pulado esse trecho do vídeo, é porque começou a dar um monte de erro, minha máquina ficou lenta, eu tive que pausar. E posso ter pulado ali, mas espero que você entenda. Se não, por favor, deixa aqui nos comentários. Então foi feito o deploy, vamos pegar aqui o endereço. Vamos para BS6K. Aqui a gente garantir que estamos na testnet. E vamos procurar esse contrato aqui. E caímos no nosso Yellowist Token. Então aqui está o Yellowist Token. 1 milhão de supply. 6 decimais. Aqui está. Se a gente vier agora aqui, vamos fazer uma transferência para alguém para ver se a função está funcionando. Vamos mandar tokens para esse validador aqui, ó. Tem um minerador aqui. Vamos... Antes de tudo eu tinha que copiar o endereço do meu token, né? Vamos voltar aqui. Aqui é o endereço do contrato do meu token. Se eu vier aqui em import token e adicionar ele aqui, ele já puxou o Yellowist Token e está aqui. Então 1 milhão. Vamos dar um send aqui e vamos enviar para esse minerador aqui. Vamos enviar uma quantidade de tokens para ver se a função sender está funcionando. Então se a gente vir aqui e dar um send... Eu quero enviar... Não é esse aqui, não é TBNB não. Eu quero enviar... Quero enviar 100 Yellowist Token para ele. Esperar ela ser minerada. Posso voltar aqui no endereço, vamos atualizar. Aqui está a nossa transferência, então o método de transfer, a gente enviou 100. Já temos 2 holders, já está aqui, Yellowist Token saiu, foi transferido. Então nosso token está funcionando, está liso. E se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários. Não esquece de entrar na nossa comunidade do Discord, o link está aqui na descrição. Deixa o seu like nesse vídeo e comenta se ele foi útil para você, para que o algoritmo entregue esse conteúdo para mais pessoas aqui no Brasil e a gente consiga propagar mais esse conhecimento aqui em português brasileiro, para que a comunidade brasileira se desenvolva cada vez mais e começamos a criar mais tokens e criar coisas descentralizadas. É isso, gente. Até a próxima.